Olá, tudo bem por aí? Hoje a gente vai mergulhar num dos tópicos mais centrais da teologia, a doutrina cristã de Deus. Usando um texto teológico como nosso guia, vamos explorar as ideias principais sobre como a existência e a natureza de Deus são apresentadas. Então, vamos lá! Olha que interessante, o nosso ponto de partida aqui, segundo o material de referência, não é um argumento filosófico complexo, é essa afirmação. A existência de Deus é colocada não como algo a ser provado, mas como uma premissa, um fundamento que se aceita pela fé. Mas, e aqui está um ponto crucial, o texto argumenta que essa fé não é cega de jeito nenhum. Pelo contrário, ela seria baseada em evidências. E a fonte chama isso de revelação divina. Ou seja, a ideia é que nessa perspectiva, a fé é totalmente razoável. Ok, então, como Deus se daria a conhecer? A fonte que a gente está usando aponta para duas formas principais, quase como dois pilares de revelação. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Esse slide aqui mostra a primeira forma de revelação, a própria natureza. O texto aponta para o que ele considera ser exemplos de um design inteligente, sabe, a inclinação exata do eixo da Terra que nos dá as estações, a nossa distância, que é considerada perfeita do Sol, ou até uma coisa que a gente nem para pensar, o fato do gelo flutuar. Tudo isso é apresentado como uma evidência de um Criador. E essa citação seria a base bíblica para toda essa ideia. O argumento da passagem é que as qualidades de Deus podem ser vistas claramente no mundo que nos cerca. Portanto, de acordo com a fonte, a própria natureza já aponta para um Criador. E a partir daqui, o texto vai um pouco mais fundo. Ele faz uma distinção entre a revelação geral, que, como a gente viu, estaria na natureza e disponível para todo mundo, e a revelação especial. Essa última seria a auto e revelação mais direta de Deus, encontrada especificamente na Bíblia e, no seu ponto máximo, na pessoa de Jesus Cristo. Bom, se já estabelecemos como Deus seria conhecido, segundo a nossa fonte, a pergunta seguinte é: o que se conhece sobre ele? Agora, a gente vai explorar os chamados atributos divinos. Primeiro, só para a gente alinhar os conceitos. Quando o texto fala de atributos, não está falando de algo que foi adicionado a Deus. A ideia é que eles são a própria essência do ser dele, características que são parte intrínseca e permanente. A teologia, então, costuma dividir esses atributos em duas categorias. Os incomunicáveis seriam aqueles que só pertencem a Deus, que a criação não compartilha, como a onipotência. Já os comunicáveis, como o amor e a justiça, seriam aqueles que, segundo a fonte, se refletem em nós, seres humanos, mesmo que de uma forma limitada, finita e imperfeita. Outra forma que a fonte usa para explorar a natureza de Deus é através dos seus nomes. E é legal pensar que, no contexto bíblico, um nome é muito mais do que só uma etiqueta. Ele revela o caráter, os atributos da pessoa. Esse aqui é o famoso tetragrama, o nome de 4 consoantes de Deus em hebraico. Ele era considerado tão, mas tão sagrado, que com o passar do tempo os judeus pararam de pronunciá-lo por reverência, por medo de usar o nome de Deus em vão. Isso nos leva a uma origem bem surpreendente. O nome Jeová, na verdade, não é a pronúncia original. A fonte explica que ele surgiu bem mais tarde, quando alguns estudiosos pegaram as 4 consoantes hebraicas, o YHW, e juntaram com as vogais de outra palavra, Adonai, que era a palavra que eles liam no lugar do nome sagrado. O resultado foi essa palavra híbrida. O texto faz questão de reforçar esse ponto, citando várias fontes, como esta aqui. A descrição de leitura falsa ou forma errônea, vinda tanto de fontes seculares quanto religiosas, só destaca que se trata de uma reconstrução histórica e não da pronúncia original do nome. Agora, vamos mudar de marcha e entrar no que a fonte apresenta como a doutrina talvez mais complexa e definidora do cristianismo, o conceito de um só Deus em 3 pessoas. E aqui é fundamental entender uma coisa. A doutrina da Trindade não surgiu do nada, prontinha. De acordo com o texto, ela foi o resultado de séculos de debates teológicos intensos, formulada justamente para combater interpretações sobre a natureza de Cristo e de Deus que foram consideradas incorretas. E este slide ilustra esse processo de uma forma bem clara. Tudo começou com a chamada controvérsia ariana, que era a ideia de que Jesus era a primeira e mais elevada criação de Deus. Para resolver essa baita polêmica, o Concílio de Nicéia foi convocado, e o resultado foi o Credo Niceno.
Esse credo afirmava que o Filho não era criado, mas sim da mesma substância que o Pai, estabelecendo ali a base da ortodoxia trinitária. A nossa análise nos leva, agora, à sua conclusão natural: a tensão que existe entre um Deus que é infinito e uma humanidade que é finita. A fonte usa passagens como essa para reforçar a ideia de que a natureza completa e os planos de Deus estão além da nossa compreensão. Seus caminhos são inescrutáveis, ou seja, não podem ser totalmente mapeados pela mente humana. Então, como é que esse paradoxo se resolve? A resposta, segundo o texto, não está na nossa capacidade de entender o infinito, mas sim na vontade do infinito de se revelar ao finito. A revelação divina é que seria a ponte que torna esse conhecimento possível. E a gente termina com essa pergunta, que, na verdade, resume toda a questão. A resposta que a fonte propõe é que o conhecimento não vem da nossa capacidade de alcançar o infinito, mas sim da disposição do infinito em se revelar a nós. É uma ideia que, no fim das contas, carrega todo o mistério desse assunto, não é mesmo?